todo dia eu me pergunto, o que faria Oswaldo Pascoal? Eu também não sei. Mas tá no ar já? Marinheiro, ele era marinheiro, Tá seria marujo. Bom, eu achei que não estava no ar, a gente estava aqui conversando, porque eu não sei, a dúvida ele seria jardineiro. A discussão do intervalo é, se o Pascoal não fosse jornalista, o que faria o Pascoal? Pescador. Ele tem cara de pescador. Pô, seria bom. Ó, dirige mal, Paca, não poderia fazer mais nada. Cozinhar, não sabe fritar um ovo. Mentira, eu cozinho bem. Olha, tá aí o Fox Sports Rádio, tá no ar, mande mensagem, hashtag FS Rádio Brasil. Mandei o WhatsApp 011 99390 4545. Não esqueçam das homenagens ao Oswaldo Pascoal, justas e merecidas. 6 jogos no Allianz Parque, 6 vitórias do Palmeiras. Pergunta pro Mano qual é o placar disso aí. O primeiro tempo do São Paulo ontem foi, como diria o Pascoal, ridículo. O São Paulo foi amassado, é diferente. Só pode ter que agradecer o primeiro tempo. Só foi 1-0. Não foi 5. O Palmeiras perdeu pelo menos 3 ou 4 oportunidades claras. Daqui a pouco nós vamos discutir a crise do São Paulo. A diretoria mandou o Dorival Júnior embora. Primeiro vamos falar do jogo. A vitória inquestionável, né? Apesar que no segundo tempo o São Paulo ainda deu um sinalzinho, né? As modificações no segundo tempo melhoraram o time do São Paulo. Isso é verdade. Porque aí o Trellis jogou mais centralizado, tirou o espaço dos zagueiros do Palmeiras, obrigou o Felipe a ficar um pouquinho mais. Acho que o Nenê deu um pouco mais de movimentação no meio-campo, enfim. O São Paulo, com as modificações, ganhou um pouco, voltou com 3 alterações, né? Do primeiro para o segundo tempo. Já queimou as 3 alterações no vestiário. Costumeiramente o treinador não faz isso, né? Espera um pouco mais, 2, espera ou uma espera para fazer a outra um pouco mais na frente, mas o Dorival viu a necessidade. Agora, o São Paulo, vai apenas só a minha observação, o São Paulo jogou o normal do São Paulo. Por isso é que eu disse para vocês aquele dia, não se animem com a vitória contra o Olinense, porque o Elefante está preparado para ser rebaixado. O São Paulo ganhou na Bacia das Almas com um gol em cima da hora, não se animem com isso. Agora, ontem eu vi um perfil diferente do time do Palmeiras. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, nunca vi jogar tanto. Parabéns, Vitor Luiz. Dudu, você voltou a jogar. Parabéns, Dudu. Porque aquele Dudu que pega a bola, domina a bola e bota para trás, domina a bola, bota do lado, esse não interessa. Esse Dudu que jogou ontem é o que interessa. Lucas Lima, parabéns, um pouquinho mais na frente, botando a bola para os caras, jogou demais. E eu quero ver algum torcedor do Palmeiras que queira reclamar do Borja. Porque agora não tem valente para reclamar, é um gol por jogo, não aparece um valente para reclamar. Nem do Roger. Quando ele não fazia gols, quando ele viveu um momento e ele reconheceu de instabilidade, todo mundo aqui no Borja. Agora, aí, é o Borja. Agora tá legal. Agora tá legal, é o que grita a torcida. Agora, se o Palmeiras jogar com essa vontade que jogou ontem, do jeito que jogou ontem, porque se o time do Palmeiras tem qualidade, é o seguinte, ó, o futebol é feito muito simples. O time que tem qualidade, se ele igualar na vontade com o time pequeno, vontade contra vontade, qual que vai prevalecer? A qualidade. Então, o Palmeiras com a vontade de ontem, não tem jeito, o time do Palmeiras caminha bem. Agora, se voltar com aquela tiriça, com aquela falta, aquela preguiça, aquela falta de vontade do jogo contra o Corinthians, aí não vai virar nada. Parabéns para os caras. O Roger fez as modificações que surtiram efeito no time do Palmeiras e mesmo quando mudou para trás, mudou corretamente, porque sabia que precisava ter um pouquinho mais de proteção. Enfim, achei que o árbitro foi frouxo ontem. Achei o árbitro bem cozi, como diria meu avô Pascoal, bem cozi, porque ficou contemporizando muito. Tem hora que não dá para contemporizar, tem hora que chegar tem que se fazer presente, mas a vitória do Palmeiras é incontestável. Não tem um segundo para reclamar. Então, José, é inadmissível o São Paulo entrar um primeiro tempo igual entrou ontem, né? Não tirando o mérito do Palmeiras, o Palmeiras entrou com vontade, que nem o Pascoal falou, sangue nos olhos. Mas, pô, o São Paulo entrou morto. Morto e eu acho que o Palmeiras até tirou o pé no segundo tempo. Apesar da melhora do São Paulo, eu acho que o Palmeiras até tirou o pé no segundo tempo. Agora, o Palmeiras, o Pascoal falou do Dudu e do Lucas Lima. O time está encaixando. O Roger demorou um pouquinho, mas o time está encaixando. A gente já vê o Dudu melhor posicionado à frente. Trouxe o Dudu para a direita, né? Então, o Lucas Lima já está encontrando espaço nesse time do São Paulo e o Vitor Luiz jogou muito realmente. Foi o melhor jogador em campo. Agora, o São Paulo
é o São Paulo. É o São Paulo do Dorival Júnior. Um time que entra no Allianz Parque da forma que entrou para jogar contra o Palmeiras, está chamando gol. E foi isso que aconteceu. E se não fosse o goleiro, o placar seria ainda mais elástico no primeiro tempo. Eu vejo o São Paulo perdendo o ano, de repente da escolha do treinador, ele já vai perder o ano, o que é horroroso para um time do tamanho de São Paulo. Você chegar no mês de março e falar assim, o ano acabou, e eu vejo o Palmeiras encaixando. Aquele Palmeiras que o torcedor quer, eu vejo esse Palmeiras começando a sair do papel, porque o Roger é bom treinador. Às vezes demora um pouquinho, mas é bom treinador e a gente já vê um Palmeiras com cara realmente de um Palmeiras com potencial que tem seus jogadores. Ô Flavinho, essa aqui é pra você, porque o Felipe Bezerra, ele fala que, olha, o Palmeiras parecia uma carreta contra um Fusca 67 com problemas no carburador. Grande abraço pra vocês, programa show de bola. Por que o São Paulo entrou assim tão morto, hein, Flavinho? E ó, com a torcida, e a gente ainda falou da torcida indo lá, na véspera do jogo, incentivando, gritando. O Flávio disse ontem também, às vezes não adianta, não foi o que você falou? Não, ao contrário, eu acho que isso às vezes muda a história de um jogo, quando o jogador se convence de que a torcida tá ali, tá do lado, tá apoiando, dá uma chacoalhada, mas só que não chacoalhou. O primeiro tempo do São Paulo ontem foi uma coisa trágica, gente, uma coisa horrorosa. E coincidiu com o fato de o Palmeiras ter feito o melhor primeiro tempo do ano dele. Foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, no primeiro tempo. Segundo tempo, que nem disse o Theo, o time tirou o pé, desacelerou, não precisa muito, porque, inclusive para não desgastar jogadores, que tem aí Libertadores pela frente e tudo mais. Mas o São Paulo foi uma presa muito fácil, gente, tá louco. E me surpreende, senhor Oswaldo Pascoal, o senhor, até anteontem, falava que o Roger substitui mal, que não, quem disse é o meu senhor aqui. Que não sei o quê, que não pode tirar não sei o quê. Eu falei eu falei que o Roger substitui mal. Eu falei que contra o Corinthians ele substitui muito mal e todo mundo... E agora virou Você não fica virando sua metralhadora ponto que você não deve, não. Fala pro cara que você tem que falar, você tem medo. O que esse goleiro fez aí? O que o goleiro fez fazendo esse lance aí, gente? Ele foi repor a bola e saiu errado. Mas o erro foi do Petros, não foi dele. E o Petros mas, gente, ele joga a bola no meio de 3 jogadores. Não, mas o Petros que tava dormindo no lance. O Petros que não jogou nada ontem também. Mais uma vez. O São Paulo foi um time apático. Eu acho que todos os jogadores já há algum tempo sabem que esse técnico não ia ficar, que o Dorival Júnior ia cair. Desde o jogo do CSA. Então, o jogo do CSA ele ia cair. A diretoria do São Paulo tem errado feio, Flavinho. Direto. Todo mundo sabia que o Dorival não ia ter vida longa. A não ser que começasse muito bem o ano. Não ia começar muito bem. Já estava errado, gente. Foi pouco perguntado nas contratações. Não foi, nem foi, né? Eu nem acho mal foi consultado. Eu estou aqui, Benja, ao lado de 2 especialistas em automobilismo, o Flávio Gomes e o Theo José. E é o terceiro? Qual é o terceiro? Você Entende também. nada, você não sabe nem então quantas vocês vão voltas entender que eu vou dizer. Você manja da ré. O time do São Paulo, mal comparado a um carro de corrida, de competição, foi mal concebido. Eu acho que o problema não é treinador. Se fosse treinador, São Paulo em 2 anos e meio já teve 5 treinadores e 10 diretores de futebol. É outro problema. É a má formação do time. Quem que montou toda essa estrutura? Né? É o presidente. São 14 em 8 anos, se eu não me engano. É a direção. 12. Então não adianta 12 você trocar o piloto se você não tiver um carro competitivo, um pneu certo, suspensão bem alinhada, etc. e tal. E o São Paulo não tem nada disso. Não adianta você botar um novo treinador se você não mudar o conceito da administração. Então, esse é o problema do São Paulo. Está na cara. Os jogadores têm medo, não suportam a camisa do São Paulo, não suportam a pressão da torcida, que mais tem apoiado do que tem prejudicado. Tem jogador com medo? Medo. Tem jogador que a bola queima no pé. Tem jogador, a maioria dos jogadores, eu não vou ficar citando aqui, mas você vê o São Paulo, tem jogador que se esconde do jogo. Se esconde do jogo. Mas quando o time está bem, ou jogador experiente. Os mais jovens são os caras que têm mais ambição, mais comprometimento e querem crescer com o time. Pode ver, a torcida adora os moleques. A escalação de outro, quem eram os experientes titular? O Jean, goleiro. Não é. Rodrigo Caio e Arboleda. O Arboleda é experiente, joga na seleção. O Cueva. Na lateral esquerda jogou o Edmar, que é um cara experiente. Não é experiente, Pascoal. O Edmar tem 32 anos. Não é experiente. No meio campo. Tem rodagem. Petros e Hudson.
Hudson. O Hudson foi substituído no intervalo. Não jogou bem. Petros Cueva, e Hudson. vamos lá. Na frente, o Cueva não viu a bola, não foi apresentado a bola ontem. Bola, Cueva, a bola não foi apresentado. Faz tempo, hein? Cueva, essa aqui é a bola. Faz tempo isso. Não foram apresentados. Aí você vai na frente, os três garotos. Dois garotos. O Marcos Guilherme de um lado, do outro lado jogou Valdívia e centralizado jogou a diretoria precisa parar, Pascoal, precisa parar de contratar para agradar a torcida. Foi lá, tinha uma contratação de ocasião que é o Nenê, que é até um bom jogador, mas São Paulo precisava do Nenê tendo o Cueva? Não precisava. Contratou o Diego Souza, não é o centroavante, Diego Souza não é centroavante, é segundo atacante, ele tem que jogar com alguém na frente. Ele não fica à vontade, ele não tem velocidade lateral, não tem giro, poucas vezes sabe fazer o pivô, é um jogador de qualidade, mas mal aproveitado, mal escalado. Outra coisa, São Paulo vai mudar o perfil do seu treinador. Desde a época do Muricy, que o Muricy é um cara linha dura e cobrava o jogador, São Paulo só teve técnicos muito light. Muito light, né? Ricardo Gomes, o colombiano lá, o Balsa. Não, o Balsa era mais duro. Não, mas até a página 2. Enfim, e agora o São Paulo está querendo um cara linha dura, que cobre os jogadores. Então desde o Muricy, chama um general. Desde o Muricy não tem um linha dura. Então a coisa vai mudar no São Paulo. A informação que eu tenho, e mais, a direção queria continuar até o fim do campeonato com o Dorival. Ia continuar até o fim do campeonato. Isso não é novidade, porque o Raí falou publicamente. O Dorival caiu na entrevista coletiva. Quando ele disse... Aquele negócio do vexatório lá. Quando ele disse que não esperava que o Palmeiras marcaria sob pressão, olha, o técnico tem que esperar. E quando isso acontece, ele tem que sair tocando, ou então dá a bola para o adversário, adianta as linhas, faz a mesma coisa, desde que o time seja treinado. Então, essa entrevista coletiva, mais esse vexatório, não tinha mais como o Raí e a direção defender o treinador. Nós vamos discutir ainda isso aí, porque agora a gente vai ao vivo lá para o CT de São Paulo com o André Cavalcante. O André Cavalcante que está aí. Tá fervendo aí, André Cavalcante. O São Paulo, olha, os últimos anos de São Paulo, a gente só fala em crise. Saiu o treinador, tá lá o André Cavalcante. Saiu o diretor de futebol, tá lá o André Cavalcante. E aí, Andrezão, já temos um nome aí para treinador ou não? Ainda não, Benja, mas os nomes estão sendo estudados neste exato momento. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Ainda ontem a gente esteve lá no Allianz Parque na cobertura do jogo entre Palmeiras e São Paulo. No finalzinho da nossa cobertura a gente já começou a apurar a informação de que o Dorival Júnior tinha tudo para cair, tinha todo o cenário para ser demitido mesmo. A pressão era muito grande dos dirigentes e conselheiros são paulinos que há algumas semanas já vinham cobrando o presidente Leco para mudar o comando da equipe. O que segurava a onda, a gente sabe, é o diretor de futebol, o Raí, também o coordenador Ricardo Rocha, o Lugano. Esses três ídolos são paulinos eram favoráveis a uma continuidade maior do Dorival Júnior, que tivessem um pouco mais de paciência, para que o trabalho dele fosse mantido, para que ele tivesse mais tempo de trabalho. Mas até os três, Raí, Lugano e Ricardo Rocha, depois do primeiro tempo péssimo ontem do São Paulo contra o Palmeiras, até eles perceberam, se deram conta de que a situação era insustentável. O Dorival Júnior foi chamado para uma reunião hoje cedo aqui no CT da Barra Funda com os dirigentes são paulinos, também com o presidente Leco, e o Dorival Júnior foi comunicado da demissão dele. Saíram ele, também o Lucas Silvestre, filho do Dorival Júnior, é auxiliar do pai, e também o Leonardo Porto, outro auxiliar. Os três passaram por aqui, inclusive a gente mostrou ao vivo a saída dos três num carro ainda dentro do Bom Dia Fox, e o Dorival Júnior acha que deixou uma boa base, que deu o seu melhor. Não estava com uma cara muito de frustrado, não. Ele entendeu que a situação era muito complicada. E segundo o Dorival Júnior, o São Paulo tem sim jogadores, tem um plantel para conseguir se reconstruir e fazer um bom papel ainda nessa temporada de 2018. O que a gente tem de certo no momento, Benji, amigos do Fox Sports Rádio, é que André Jardine, técnico muito vitorioso das categorias de base do São Paulo, vitorioso no futebol brasileiro de base, comandante lá da equipe em Cotia, estava comandando a equipe
equipe na Libertadores Sub-20 lá no Uruguai. O São Paulo foi eliminado, se eu não me engano, na fase de semifinais. E depois dessa participação do São Paulo Sub-20 na Libertadores, o André Jardine recebeu férias essas que foram canceladas justamente para que ele possa assumir o comando da equipe de forma interina. O André Jardine vai dar o treino de hoje, será o técnico interino para o jogo contra o Red Bull domingo, 5 horas da tarde, no estádio do Morumbi. Mas o que a diretoria São Paulina quer é um nome de mais peso, um nome que chegue e dê respaldo para a diretoria, dê uma satisfação para o torcedor. Então o Jardine deve ser apenas um tampão, uma solução momentânea, e a diretoria São Paulina vai buscando nomes. Para falar em nomes, no momento que a gente apurou e tem de informação que nomes que agradam aos dirigentes, aos conselheiros são paulinos. O primeiro deles é o nome do Cuca, técnico que teve passagem já pelo São Paulo, uma passagem muito vitoriosa no Atlético Mineiro, mas que recentemente foi procurado pelo mesmo Atlético Mineiro e não quis saber de assumir o Galo, porque tem outros planos, deve acompanhar a Copa do Mundo na Rússia com os familiares dele, e isso fez com que o Cuca não assumisse o Galo. Vamos ver agora, caso ele seja procurado, a tendência é que ele seja procurado sim, pelo menos para uma conversa com o São Paulo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Cuca. Mas fala-se em Cuca, também fala-se em Leonardo, que já foi técnico do Milan, da Inter de Milão, do PSG, teve uma passagem muito importante aqui pelo São Paulo também como jogador. Então os nomes de momento são esses: Cuca, Leonardo, um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais abaixo no índice de interesse são paulino, também Diego Aguirre, que está sem clube. E aí a gente tem que citar pelo menos o nome do Vanderlei Luxemburgo, não tem como não citar, um nome que agrada aos torcedores, ou pelo menos parte dos torcedores, mas a gente não vê esse tipo de interesse, de manifestação por parte dos dirigentes. Não é um nome que tem consenso no São Paulo, mas de repente pode até ganhar força por conta da força do torcedor, a mobilização dos torcedores. De repente começam a pedir demais o Luxemburgo e esse nome pode ganhar uma aceitação maior dentro do clube. Mas se fosse para falar um nome agora, nesse exato momento, Benjamin Bach, um nome que tem pouquíssima rejeição, esse nome é o do Cuca, Benja. Obrigado, André Cavalcante. Olha, bom, já que o assunto, o Andrezão entrou ao vivo aí do CT para a gente falar de treinador, daqui a pouco a gente vai voltar a falar do jogo. O jogo foi bom, polêmico, 9 cartões amarelos, o Borja que não perdeu uma dividida do Rodrigo Caio, teve pênalti, teve lances aí polêmicos, então daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Agora, o Andrezão falou que quer um nome do São Paulo, que é um nome de peso. O Savoia falou que precisa ser um treinador linha dura. Treinador linha dura, Filipão, Dunga. E antes de entrar no programa, eu liguei pro Luxemburgo. Agora, estava entrando no programa, liguei pro Vanderlei, o Vanderlei falou: olha, Benji, ninguém me ligou, não tenho ligação de ninguém. Falou: não acredito muito não. Eu percebo, o Pascoal, que de repente a diretora do São Paulo vai nessa linha do Jardine e vai ser igual o Flamengo com o Zé Ricardo e o Carille. Não acredito. Se for ganhando, fica. Não acredito, Benjamin, porque... O Cuca acertou, o Cuca vai trabalhar como comentarista na Copa. Isso. Então, ele acertou como emissora, ele vai trabalhar como comentarista. Tem uma história rolando que ele poderia assumir o São Paulo depois da Copa. Aí é ser time pequeno. Você vai realmente jogar o ano pela janela. Quer dizer, você vai levar um interino até julho e o Cuca vai chegar no dia 20, a Copa acaba dia 15 de julho, vai chegar no final de julho, aí falou assim, ó, o nosso ano acabou. E aí fica muito cômodo para todo mundo, né? Olha aqui, meu menino, o Alessandro Alonso de Osasco. Benja, sou corintiano fanático, mas o melhor nome para São Paulo hoje seria Felipão. Não acho, discordo radicalmente. O Filipão não tem identificação com o São Paulo. O Filipão, a última imagem que ele deixou no Brasil aí foi um ato ridículo dele, quando ele abandona o time do Grêmio e desce sozinho pro vestiário, sem contar já aquele ranço que ele deixou do 7-1. Eu não acho que talvez hoje a presença do Filipão faria algo diferente no São Paulo. Se fosse, por exemplo, um técnico que tivesse uma identificação com o clube, eu até acreditaria. O caso do Cuca, por exemplo. O Cuca é um cara que, por mais que tenha deixado uma péssima lembrança na torcida do Palmeiras, essa segunda passagem dele, mas eu acho que pro São Paulino, ele não tem rejeição. Montou pro São Paulino, time de campeão foi 2005. Inclusive, deu início naquele trabalho 2004. Que culminou com o São Paulo campeão, tricampeão brasileiro. Campeão do mundo. Pois é, também. Em 2004, então, o Cuca foi o cara que deu início naquele projeto todo. O Cuca, perante a torcida do São Paulo, não tem rejeição. Mas na boa, Benja, o André Jardine, por mais que ele possa ser um cara vitorioso nas categorias de base,
Se o Dorival não conseguiu peitar Diego Souza e Nenê, que iam pro banco com aquela tromba desse tamanho, coitado do Jardine, vão colocar o cara numa roubada. Ô, Pascoal, você acha impossível o Filipão? Não acho impossível. Eu já disse aqui, no dia que ficou o boato mais aceso a respeito, é o jogo contra o CSA, vocês estão lembrados? Que o São Paulo foi jogar lá em Maceió, vai jogar de novo a semana que vem lá em Maceió, só que contra o CRB. Eu disse aqui, eu conversei com uma importante figura do São Paulo, e essa importante figura me disse o seguinte: Pascoal, se o Leonardo topar, o São Paulo tem um treinador. Outra aposta. O Leonardo Mas não é nome de peso. Outra aposta igual o Rogério. Aí ele falou pra mim assim, eu falei, mas o Leonardo, ele tem quer morar na Europa, ele tem a visão europeia, ele quer ficar na Europa, ele acho difícil, né, vir pra cá. Ele falou, eu também acho, mas se ele quiser ser treinador de São Paulo, tá feito o negócio. Eu falei, e uma segunda possibilidade? Ele falou, a torcida vive pedindo aqui, que é um treinador que a gente possa recuperar o futebol, por que então não o Filipão? Eu falei, o senhor que tá dizendo, não sou eu. Caro. É o senhor que está dizendo, não sou eu. Mas o São Paulo tem um teto de salário. Todo mundo sabe qual é o teto de salário do São Paulo. Tá com a água no pescoço? Quem? O São Paulo? Não sei se esse teto aí agora... Sempre manteve. Então, gente, você vai manter esse teto. Últimos anos, 100 mil dólares pro treinador. São 300 e poucos mil reais. Eu acho que o Felipão não vem trabalhar Felipão não vai nem o Cuca. Nem o Cuca. Esquece, nem o Cuca. Eu, assim, se querem uma linha dura, vai ter muito torcedor de São Paulo que vai jogar pedra em mim. Dunga. Traz o Dunga. O Dunga é péssimo. Mas o Dunga arruma esse... E tem uma relação com o Bedel, é isso? Exatamente. Mas é péssimo o treinador. Eu vejo o Dunga como esses caras vão jogar bola. Não, jogaram juntos. Eles vão jogar bola. Eu não estou dizendo que o Dunga vai dar certo, mas já que eles querem apostar, de repente, Leonardo, apostar na categoria de base, no Jardine, vai pro Dunga. Eu levaria o Dunga. Eu mesmo não tendo feito um bom trabalho na seleção brasileira agora... Ele não fez nenhum bom trabalho. Não, ele fez em 2010. Em 2010 o time do Brasil era um bom time. Até aquela derrota para a Holanda, o Brasil era um time Primeiro que... tempo, né? Mas, ô, Theo, eu levaria o Dunga. Sabe por que eu acho complicado, Theo? O jogador, ele é um cara que precisa se sentir prestigiado também. Vou usar como exemplo a seleção brasileira. Seleção brasileira, técnicos linha dura que passaram por lá. Dunga, Filipão, o mesmo time que o Tite dirige hoje, os jogadores não atuavam da mesma maneira. O Filipão foi campeão, hein? Foi campeão, mas o que ele fez na Copa aqui no Brasil? Tudo bem, mas Tô falando hoje, a gente não remeta-se ao passado. Não, a gente não pode lembrar hoje, só que o cara fez de ruim. Vamos falar de atualidade. Vamos falar da atualidade. A Copa do Mundo tem 4 anos já, mano. Vai completar 4 anos. É presente. Que Copa aconteceu depois do Brasil? A Copa começa agora. Que Copa aconteceu depois do Brasil? Então, a Copa do Mundo de 2014... Pascoal, tem uma grande diferença entre você se remeter ao ano de 2002 e falar de 2014. Em 2014 eu estou falando de presente. 2002 é passado. O último trabalho do Filipão na seleção brasileira... Então o Filipão não pode treinar mais nenhum time no Brasil? Pode, mas eu acho que na ótica que o São Paulo está buscando, precisa trazer um treinador que seja aí um cara com bagagem, um cara com lastro. O Filipão não tem. Tem. Só que o Filipão é aquele tipo de jogador, o tipo de treinador, Benjamin, que eu acho que muitas vezes ele chega num clube e com pouco tempo ele racha o elenco. Eu não acho que seria ideal para o São Paulo. Mas você acha que esse elenco do São Paulo não está rachado? Aí que tá. Precisa de um cara com perfil do Tite. Então você não... Um cara com perfil do Tite que possa agregar o grupo. Porque o São Paulo tem uma série de jogadores. Então, no mercado Oswaldo não tem ninguém. Oliveira, muita gente no mercado hoje não é. Já trabalhou no São Paulo. Quem seria essa voz? Emerson Leão. Eu não levaria o Leão, não. O Leão é um nome. Deu certo no São Paulo. Eu não levaria o Leão. Mas eu acho que o Leão hoje já não quer mais. O Leão, ele falou que a ambição dele hoje é trabalhar como um dirigente. Hoje ele é comentarista esportivo, mas ele disse que gostaria de trabalhar como dirigente. Ele fala isso desde que não haja Mas ele também proposta. Ele também é uma proposta. Ontem eu fiz uma entrevista, vai até a hora amanhã, muito legal. A primeira que ele vai a um programa com o Carpegiani. O Carpegiani falou, tinha sido convidado para ser o manager do Flamengo. Eu gostei da ideia, aí virou. Caiu a história. Treinador, não, então vamos ser treinador. Só uma coisinha, quando você fala... Ele estava treinando um time, né? É diferente. Sim, mas ele recebeu a proposta. O Leão, então, ser manager. E o Renato seria o treinador. Mas o Carpegiani estava treinando um time. Complicou. O Carpegiani estava no Bahia. Não. Estava no Bahia? No Bahia. Abelão. O Carpegiani estava no Bahia, ele era treinador, ele recebe uma proposta para ser manager, ou agrada, ele vai. Só que ele não tinha se desvinculado totalmente do cargo de treinador. Ele estava ali e já estava ativo. Estava em atividade. Hoje, o Leão, Benja, é um cara que já não trabalha como treinador há muito tempo. Ele já deixou claro nas entrevistas que ele deu. Eu concordo com o Savoy, seria um nome interessante. Mas eu acho que hoje a ambição do Leão não é mais trabalhar à beira do gramado. Não, você não vai retomar nada. Porque ele falou que o Filipão, ele falou que o Filipão não é agregador. Ele não conhece o Filipão. Olha aqui, o Filipão é super agregador no elenco. O Filipão não é um cara desagregador. Pergunta para o time do Grêmio quando ele abandonou lá o time. Deixou o time lá.
você tem uma reação. Você tem que ser sangue barato o tempo todo. O cara não pode reagir nunca. Você pode olhar pra mim? Pois não. Você não tá nem parecendo aquele calabrês, sangue quente. Também, você pega jogador sangue doce, também é. Não, tô aqui discutindo com ele. Você é amigo do Filipão. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Muito orgulho. O Filipão aceitaria ser treinador do São Paulo? 350 mil? Eu não sei, eu não cuido Ele não é o... Eu não sou o contador dele, não cuido do lado financeiro dele. Mas O Filipão está em Portugal ou está aqui? O Filipão está aqui. Está no Rio Grande do Sul, está lá ou está em São Paulo? Você Ele esteve recentemente vendo o jogo do Internacional lá em Portugal, semana passada. Esqueça agora você vai deixar de lado a sua amizade de longa data com o Filipão. Esquece. Só o jornalista Oswaldo Pascoal. Seria uma boa pro Filipão? Seria uma boa pro São Paulo? Eu acho que seria uma via de mão dupla, bom para os dois. Bom pro São Paulo e bom pro Filipão. Esse é o nome que você acha que é o melhor nome? Hoje, com o quadro que tem hoje, existem alguns bons nomes. O Cuca seria um bom nome também, mas o Cuca tem esse compromisso Pascoal, aí. Eu acho que o São Paulo precisa de um técnico que chegue, bate no peito e chame a responsabilidade. Não, e esse aí é o Filipão, pronto. Por isso que eu acho que o Filipão... Eu entrei em contato com o pessoal do Filipão, não teve nenhuma proposta, mas ele viria. Não sei a questão salarial. Eu não sou contador dele, mas eu acho que seria ótimo para ele, ótimo Copa de 94, não cobriu? Cobri. O Raí é um cara que se... Não, desculpa. Com o Dunga. O Raí é um cara que se dava bem com o Dunga, Ricardo Rocha. Eles eram... Jogavam juntos na seleção. O Dunga, por exemplo. Eles eram parceiros, eles são amigos. Olha, eu nunca soube nada de ruim entre eles. O Raí sempre foi um cara muito dócil, não era uma pessoa assim... Ele podia até não ser muito amigo, mas tinha um bom relacionamento. Ele é um cara... E o Ricardo Rocha, aquela alegria de sempre, né? Lógico, é o cara que foi cortado da Copa por lesão e ficou lá porque fazia bem. Agregava na seleção. Fazia bem. Só retomar o assunto do Felipe. Mas, quem pensa que ele é desagregador, que ele chega no grupo, ele que racha os caras, não é isso. Vocês estão pensando errado. Fala isso pro Mano, não é vocês. Vocês estão pensando errado. Eu não penso nada. O senhor está pensando errado. Não, é o Mano que pensa isso. O senhor está que o senhor é família escolar. Não, eu sou eu. O senhor é família escolar. Eu gosto dele, nunca neguei, não nego pra ninguém. Gosto dele, ele é meu amigo, não tenho problema nenhum. Não tem problema nenhum. E acho que ele seria bom pro São Paulo. Daria certo. Daria certo no São Paulo. Posso falar o São Paulo, deixa eu falar pra você. O que é dar certo? O presidente do São Paulo é louco pra terceirizar a responsabilidade. Ou não é? O senhor não fala isso aqui todo dia? Todo dia. Pra que ele botou o Raí? O que o senhor falou? Pra tirar o dele da reta. Se ele contratar o Vanderlei, é a mesma coisa. É o seguro e o Filipão também. Mas eu acho que o Vanderlei vai parar numa restrição. Vai bater com os jogadores, com os 3 jogadores. Com o Lugano, com o Ricardo e com o Raí. Eu acho que ele vai ter problema com ele. É muita gente para dar palpite no trabalho do Vanderlei. É muita coisa. Mas o Vanderlei eu não vejo. O Vanderlei O São Paulo precisa o seguinte. Mas o Cuca é mais barato que o Filipão hoje, hein, Flavinho? O Cuca? Filipão na China, bacana. Deve estar ganhando a questão quanto, Filipão? é caro. Não, mas então... Filipão não tá na China. Saiu da China? Onde ele tá? Ele tá desempregado. Tá desempregado? Tá parado. O Filipão tá parado. Alguém mais bem informado pro programa, hein? O que eu acho que é o seguinte, o São Paulo... Só uma coisinha. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, eles estavam conversando a respeito da pauta do programa, aí eu falei pra ele assim, ele falou, pô, mas o Filipão e tal, eu falei pra ele, mas o Filipão acho que não se enquadra naquele teto dos 100 mil dólares do São Paulo. Aí ele falou, quanto que ele tá ganhando hoje? Foi o que eu falei, tá ganhando quanto hoje? Tá desempregado? Então pronto. A questão toda é a seguinte, a gente fica se perguntando assim, se fulano daria certo, se o Filipão daria certo, se o Dunga daria certo, se o Luxemburgo daria certo. De acordo com a mudança de perfil, O que é dar certo do São Paulo hoje? O dar certo é montar um time e ser campeão. Que seja coerente. Então, recuperar esse time. Que lute pelo título. O Ben já falou uma coisa. E brigue por alguma campeão, coisa. brigar pelo título. Então é o seguinte, nenhum vai dar certo. Porque o São Paulo, esse time do São Paulo não luta por título nenhum, não vai ser campeão de nada, vai passar esse ano em branco. O que o São Paulo precisa hoje é assumir e reconhecer quais são os seus objetivos próximos. O primeiro objetivo era ganhar o Campeonato Paulista, Flávio. Já é. Mas aí eu vou Não, já vai ganhar. Esse time do São Paulo não vai ganhar. O time é ruim. Vai jogar. Deixa jogar pra ver. Esse time do São Paulo é muito diferente do time do Santos do ano passado. Pera, não, mas nós estamos falando só que nós estamos falando de um time que não ganha nada desde 2008. Vai completar 10 anos, que ganhou uma Sul-Americana no meio do caminho com um jogo que acabou pela metade. É um time que não ganha Campeonato Paulista desde 2005, que não ganha Campeonato Brasileiro desde 2008, que não está na Libertadores, coisa horrorosa. Enfim, é um time despedaçado. Então, o São Paulo precisa hoje assumir o lugar dele no futebol do São Paulo.
Nós somos um time que precisa ser reconstruído e não vir com essa cascata. De novo? Reconhecer as limitações. Essa conversa de reconstrução. Desculpa, Pascoal. Fala com o Rogério Ceni tinha que reconstruir. Aí reconstruiu o ano passado e Você vai falar isso lá pros caras lá, o não pra mim, marketing não do adianta ficar drama, nervoso comigo. o time para não cair, ingresso a 10 pau. Pascoal, Agora, o carro que nasceu. Pô, Não tá de adianta, brincadeira. não adianta falar isso pra Para mim. que esse negócio de reconstruir. Não adianta falar isso pra mim. O São Paulo não é obra pública. Para que esse negócio então tá de bom. reconstruir. Então bota- O São Paulo tem que mostrar dentro do campo. Coloca qualquer técnico lá com essa Não, obrigação. qualquer técnico não. Não. Qualquer técnico o melhor não, do é o mundo, São Paulo, com a gente. obrigação de ser campeão do brasileiro, e não vai ser campeão e vai mandar embora de novo, vai mandar embora de novo, vai mandar embora de novo. O Savoia falou até eu também. Quantos técnicos o São Paulo teve nos últimos 10 anos? Foram 12 nos últimos 8 anos. Não, nos 2 anos e meio, 5. E 10 diretores de futebol. Nada deu certo. Por que 10 nada deu certo? diretores de Porque futebol. para um time como o São Paulo, só se considera dar certo se o time ganha um campeonato. É verdade. Como não ganha campeonato, vai dando errado. Vai dando errado, vai mudando de técnico, vai mudando de técnico. Então, ou se faz um trabalho de médio e longo prazo, com objetivos, reestruturar. O São Paulo, gente, o São Paulo hoje, se você olhar na cidade de São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras hoje estão em um outro patamar, pô. O São Paulo é time pequeno. Você tá louco? O São Paulo, diante do que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo, o São Paulo hoje, se você considerar o que o São Paulo tem. Você está falando do time, não tô falando. clube. Não, até o clube. Não a instituição. Até o clube. Você pega Não, ninguém precisa se sentir desrespeitado. Não é. Eu não preciso fazer que nem o Romero que vai ter que pedir desculpa pelo que falou. Não é isso. O Palmeiras hoje tem uma estrutura que é vizinha do São Paulo lá. Que é muito melhor que a do São Paulo. O Palmeiras tem um estádio que é muito melhor que o do São Paulo. Peraí, a estrutura do São Paulo é boa. É igual ao É do boa. Palmeiras. É boa. Estrutura Não é igual ao Flavinho, do Palmeiras, mas não é. Ah, não é. sim. E o São Paulo tem Coutinho. São Paulo Tem. ficou pra trás, gente. O São Paulo Não, em ficou pra termos de trás. estrutura não, Flavinho. Com relação ao time, eu concordo com Estrutura, o São Paulo. Mas Título você ia falar que a estrutura Mas é que não tá ganhando, gente. Faz 10 anos que o São Paulo tem outra, não não quer ganha dizer que nada. seja ruim. São Paulo tem um estádio envelhecido, tem um estádio que não gera receita como os estádios do Corinthians e do Palmeiras gera. O estádio do Barcelona é novo? Não compara. O estádio do Real Madrid é novo? Não compara o incomparável. Não, vocês, só um minuto. Vocês acharem que o estádio também agora, olha que estádio maravilhoso? Não é isso, Beija, não é isso. Olha só um minuto. Eu tô falando o São o Paulo seguinte, tá baita numa O estrutura. São Paulo tá tem um faltando estádio de estrutura 65 humana, mil não física. pessoas. É um estádio grande, que é grande pro público que vai hoje a jogo de futebol. A torcida promete torcedor zero no domingo. Contra Torcida o não, Red Bull. independente. A torcida organizada do São Paulo diz que é torcida negócio que zero. não, o estádio do São Paulo hoje não gera a receita que o Palmeiras gera. Vocês concordam comigo, não? O quê? O estádio do São Paulo não gera receita. Nesse ponto, sim. Não é? Por quê? Porque ele está antiquado em relação àquilo que o Palmeiras... Porque não tem um time forte que faz torcedor acreditar e frequentar mais mais tudo é relacionado, categoria de base ainda é do São Tudo Paulo. mas não sai um Tá jogador. faltando gente humana. Mas não sai Tá faltando gente humana. Gente, Tá faltando humana? Tá faltando gente humana. Pera um momento. É o José ganhando o seu primeiro Oscar. Segundo. Olha a foto. Gente humana. É porque eu considero meus cachorros humanos. Então tem gente, tem gente animal. Parabéns. Essa vai para os portais daqui a pouco. Olha, narrador do Fox Sports. São Paulo ficou para trás. São Paulo ficou para trás. Eu vou resumir em uma frase. São Paulo ficou para trás. Enquanto o São Paulo não reconhecer que ficou para trás e que então precisa recuperar terreno e achar que trocando de técnico que vai ser campeão, o São Paulo vai continuar para trás. O seu discurso. Não, eu tô só falando pro São Paulo. Esperava muito mais. Você está pequenando o São Paulo. Eu estou pequenando o São Não Paulo. pode apequenar o São Paulo. Não pode. Opa, como o São Paulo pode não ganhar títulos agora, mas o São Paulo é com a máquina de ganhar títulos. O senhor não pode dizer. saco de pancada futebol clube. Isso, nesse momento. Nesse momento faz 10 anos. E o senhor está dando o slogan errado. É São Paulo Futebol Clube. Não, saco de pancada futebol clube. O senhor para disso aí. Esporte Clube caiu a pênalti. Se o senhor não sabe, o São Paulo tem 3 títulos mundiais. Ah, mas faz. Tem 3 Portuguesa tem. Portuguesa tem. Não, Portuguesa tem nada. O senhor está pequenando o São Paulo, uma coisa que o senhor não deveria Eu estou fazer. diminuindo. Não deveria fazer. O São Paulo, nesse momento, não está bom. Não está funcionando bem. E no ano Mas passado não é. tava? O quê? Mas é um momento, retrasado? Flávio. É um momento. Você tem razão, são 10 anos. O Corinthians ficou 11 anos para ganhar do Santos. O Corinthians ficou de 54 a 77 para ganhar um título paulista. E o Corinthians foi pequeno em algum momento? Eu tô falando claro que não. E o São Paulo também não é. Não, mas como é que ele vai voltar a ser grande desse jeito? São Paulo também não é. Desse jeito O Flamengo é pequeno. O Flamengo, quantos títulos internacionais tem o Flamengo? Se jantou, Turo. 2. Uma Libertadores e um Mundial. E o Flamengo é pequeno? Eu não estou chamando de pequeno. Ah, você tá de brincadeira comigo. Eu estou falando que o São Paulo se apequenou mesmo.
São Paulo não ganha um campeonato. Não se apequenou coisa nenhuma. A administração não funciona. Então. O São Paulo não tem gente que administre direito. Não tem dinheiro pra pagar o isso salário. que tem que ser dito. O Mano fala todo dia aqui que o Leco deveria, o Sormani fala, deveria pegar o boné. O Leco não se apresenta para nada. Clássico, os outros times, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos já contam com 3 pontos. A Letícia Oliveira manda aqui uma mensagem. Ô Benjo, Flávio, Gomes, sou eu. Precisa se decidir. É verdade. Primeiro, a Arena representa o futebol Nutella. Agora o São Paulo não gera Vocês receita que pela são falta de arena. maniqueístas, que não conseguem pensar tem razão, além do A Letícia. e do B. Desculpa, razão. entre o preto e o branco tem um monte de tons de cinza. Né? Se vocês não conseguem... 50 tons. Ai, meu Deus do céu. Ele quer ser algemado e tomar chicotada. Meu Deus do céu. O Oscar, quer uma chibatada de amor. Pelas costas. Vai de puninho. Pelas costas. Toma essa cara. Eu esperava mais de você agora. É que as pessoas, Isso, velho. as pessoas estão... Ele quer ficar amarrado com uma maçã na boca tomando chibatada. Ó, entre o preto e o cinza. Entre o preto e o cinza estão falando assim. preto e o branco. Entre o preto e o branco tem 50 tons. Olha aqui. Não são só preto ou branco, mano. Olha Pode aqui. ser cinza também. Eu discordo radicalmente do Vocês Fabinho. não entendem nada que eu falo. Já me deixou irritado. O São Paulo está longe de ser time pequeno como é você. Ficaram todas ofendidas. Agora eu falei que o São Paulo se apequenou. Não, tá super Agora eu bem, acho engraçado o seguinte. O São Paulo parou no tempo. Pode ter parado É isso no que eu tô tempo falando. em termos de administração. Então. Em termos de estrutura física, não. De gente humana. Agora, desde quando o Morumbi, agora que é um estádio antigo, parece que o problema do São Paulo é o Morumbi. Mas eu disse isso. Mano, deu a entender. Não, mas é que São tá Paulo não tem um dou a baita entender centro, nada. São Paulo Eu tem um posso baita tentando centro de falar as treinamento. coisas. São Paulo O tem um Dicotier. centro de treinamento da Barra que foi o primeiro. Sim. Né? Modelo para os outros. Espetacular. São Paulo tem Cotia, que eu não conheço, mas todo mundo fala Não, que é eu já tive espetacular. Cotia algumas vezes. O É São Paulo tem um sensacional. Passa as férias lá, uai. O São Paulo tem um Morumbi que não é, concordo, não é moderno igual a Arena Corinthians, a Arena Palmeiras. É um elefante igual branco. os outros, não é. Mas é um baita no estádio. E a torcida do São Paulo no brasileiro do ano passado encheu em vários São Paulo, deixou o de São ser Paulo tem referência. uma torcida. O São Paulo Isolada, tem uma mas não- torcida gigante. Então, peraí. Você não O São concorda, Benja, que o São Paulo, Paulo não o São tá- Paulo São Paulo foi é pequeno, na cidade de São Paulo? Gente, eu não falei que o São Paulo é pequeno, mas que E coisa, também o São Paulo não se apequenou. que coisa difícil Não é de se porque ele fazer não ganha entender. título e tá um momento ruim, que o São Paulo se Compare hoje o Palmeiras e o Corinthians com o São Paulo. Palmeiras e Corinthians não ultrapassaram o São Paulo Mas administrativamente, Flávio. em tudo, Pascoal. É o aspecto administrativo. Em tudo, Pascoal. Temos que concordar com Em alguns tudo, aspectos. em Flávio. geração de renda, O São em Paulo. mas aí eu vou sócio-torcedor, levantar uma em outra patrocínio, em modernidade do estádio, em modernidade do Patrocínio CT. não, Cada um o Corinthians nem patrocínio tem, né? Então, eu vejo assim, o Corinthians tem um estádio. O Corinthians tem um belo O centro de Corinthians tem um treinamento. estádio e tem nos últimos 10 anos Ponto. 3 campeonatos brasileiros. Então, o que vale é time. mundial. Então, você concorda é comigo. isso. Mas com relação ao Mas então estádio, você você está concorda equivocado, comigo? Flavinho. Eu quero dizer o quê? Rodou. O teu discurso. Não. Você tá Mas peraí, louco. Flavinho, perdão. Eu estou dizendo- São Paulo há 3 anos vive uma fase bem complicada. O que está dando administrativamente, certo há e o que 3 está dando anos. errado. Mas, no ô Flavinho, futebol. só, perdão aí no seu argumento, só para acrescentar, em termos de faturamento, em termos de arrecadação com o estádio, o São Paulo tem mais que o Corinthians, eu vou explicar o porquê. Todo o montante que o Corinthians arrecada com o estádio, com bilheteria ali e tudo mais, esse dinheiro é retido para Eu o sei, pagamento Benja, do eu mesmo. sei, mano, E eu o sei. estádio do São Paulo é próprio, qualquer dinheiro que entre, ele vai usar porque ele bem entender. Só que é o seguinte, não dá pra negar que do ponto de vista esportivo, o Corinthians nos últimos 10 anos Sem é dúvida. muito bem sucedido. Claro, Sem concordo. dúvida. É muito bem Ué, sucedido. então você concorda comigo no que diz respeito a título. Esse papinho que, gente, time tem que Benja. ganhar título, não ganhou, Não é. tudo é uma porcaria. Ou não é, Pascoal? que quando Aí você você tem... entra- Ué, você tá acabando Você de dar acabou como de exemplo. dizer. O Corinthians ganhou 3 brasileiros. Olha, ganhou uma quando Copa do você Brasil. é um poço de contradição. Você critica as arenas, agora você elogia. Você critica o critico, eu não capital, gosto. agora você elogia. Eu não gosto nem- Você não, não critica. tô elogiando Esse negócio de nada. ganhar título é bobagem. Agora você pode ganhar título. Não estou elogiando. Você vai falar nada? Benja, Tô esperando Cadê ele acabar. o Calabres? Vocês não já deixam eu discuti falar. com ele, Eu não já tô estou elogiando as arenas. Eu não estou dizendo que eu gosto mais da arena. Eu tenho as minhas preferências pessoais. Isso é outra coisa. Agora, se você pega 10 anos da história recente de São Paulo, esses últimos 10 anos, e compara com o Palmeiras e com o Corinthians, não dá para negar que o Palmeiras e o São Paulo e o Corinthians ultrapassaram o São Paulo. Sim, o Palmeiras Porque teve o São Paulo era tão De longe. grande, porque o São Paulo era tão grande, que ele era referência para os outros. E deixou de ser. Referência no centro de treinamento. Isso mostra que o referência trabalho no de centro São Paulo do estádio. Referência no Nos 10 anos o Palmeiras caiu quantas vezes?
Duas? Foi São isso? Paulo não Tinha o ganhou. Revin sozinho, ninguém tinha nada. Benja, o que vocês não estão entendendo nada. É lógico, você não consegue se expressar Vocês não deixam eu falar. e tô decepcionado com você. Não deixam Eu eu já falar. estou explicando para Não, ele. você não tá. Estou explicando. Nos últimos Tô 10 tentando, anos, eu o São estou tentando Paulo salvar, foi mas não estou conseguindo. ultrapassado. São Paulo ficou para trás. Decepcionado. São Paulo ficou para trás. Então, o São Paulo, eu vou fazer a última frase. A hora que ele reconheceu o lugar onde ele está hoje, o seu lugar hoje no futebol de São Paulo, é um lugar, comparando com Palmeiras e Corinthians, é um lugar de inferioridade. É a quarta força? Enquanto ele. É a terceira força, então. O Santos vem sendo campeão, aí vem sendo vice-campeão, tem o uma Santos está na pergunta aqui pra Libertadores. Então, enquanto o São Paulo não reconhecer o lugar dele, onde ele está, que é um ex-rico, né, que é um quatrocentão que acha que ainda bota um lencinho de seda no pescoço e fica. Ouve isso aqui, ó. Enquanto não reconhecer isso, vai continuar indo para trás. O Fabiano Souza vai fala aqui, mergulhar senhor. numa piscina cheia de lodo. entendeu? Olha, achei que Nossa, você essa falava foi piscina boa, hein? cheia de ratos. Não, cheia de Olha aqui, o lodo. Fabiano Souza. Pelo amor de Deus, Benja, o Flavinho tem razão. Obrigado. Pergunta a ele se um tô rebaixamento... mais alto que você, inclusive. Pergunta a ele se um rebaixamento não faria bem ao São Paulo. Acho que sim. Quem sabe assim repensaria suas administrações, seu futebol e Acho que talvez sim. sairia da soberba que o assola há muito tempo. Acho Você que sim, concorda? eu concordo. Cair de novo. Pelo amor de O São Paulo precisa cair. O Pelo Botafogo amor caiu. de Deus. Eu acho que sim. O Fluminense caiu. Tem histórias de times que caíram Vasco- e não o Vasco se reergueram. Mas não e tem precisa história de times que caíram e se O reergueram. Goiás vive problema. caindo. Não, mas, gente, não vamos comparar. A portuguesa cai toda hora, não é isso? Vai cair de novo agora, inclusive. Perdeu Não tem mais pra onde cair. Já Tem, vai cair pra Thiago trás. Silva. O Thiago... Perdemos do Rio referência Claro. para melhorar? Eu acho que o Corinthians só... O Thiago Silva se Pera, ergueu. ouve aqui. Que ouve, você é tão Corinthians, contraditório. Grêmio, Atlético Mineiro. O Thiago Silva SP, o mesmo Flávio Gomes, que fala mal da gestão do Andrés do Corinthians, fala que a administração do Corinthians é melhor que a do Não São falei Paulo. que a administração... Vocês deixam de ser burro, não é possível que vocês não entendam. Não ofende o telespectador. Eu falei aqui. que a administração do André Sanches foi boa. Eu acho péssimo. Eu acho ele um péssimo dirigente. Mas quem eu acho ele mudou o péssimo em Corinthians tudo. foi a gestão né? dele. Não, o que mudou o Corinthians foi o rebaixamento, foi a chegada do Ronaldo. Quem e o trouxe o Corinthians Ronaldo? tem a administração. Quem trouxe o Ronaldo? Ô Benja, a administração do Corinthians, a administração financeira, é uma tragédia. Pô, mas você precisa, então, o que vale é título. Então, você Não, concorda? mas gente, não é. De Você novo, precisa não se tem preto definir ou branco. por que a administração... Eu tô falando por que que o o Corinthians é melhor que o São Paulo? Não tem Porque o palmômetro agora? Tem que ter o palmômetro. Corinthians subiu de patamar. O Corinthians quê? subiu de patamar. Porque a gestão esportiva De do quem? Corinthians hoje, do Corinthians, dos três presidentes que Não, passaram mas por lá. quem fez tudo foi o André. Ele tem a gestão Quem começou foi o André, não, a passou recuperação pelo do Mário. Corinthians foi o André. Então você precisa se definir. Ronaldo ou não. Quem O trouxe o Andrés, Ronaldo? Não o foi o Andrés, Andrés mas foi Sanches. o Andrés no mictório do lado. Os caras conversando lá do Murinada lá o e André fecharam o Sanches, contrato. do ponto de vista de gestão esportiva, pro Corinthians foi muito importante. Agora, Sob pressão, ele vai falando. É só pôr a luz na cara, ele presta confere. atenção, Ele vai- presta atenção. Dizer que uma pessoa foi muito importante não significa que eu a admiro. Não significa que eu acho bom. Não significa disso. Não significa isso. Acho péssimo. Você só Por exemplo, precisa o que adjetivar, eles... só dá o... Então, eu o estou tom. adjetivando. Não, estou adjetivando. A gestão esportiva do Corinthians nos últimos anos é excepcional, gente. Não dá para dizer que não. E só esportiva, gestão técnica. O trabalho que foi feito lá de construção de CT, Tá, de gestão estrutura. gestão física, tudo mais. esportiva A gestão financeira do Corinthians é uma tragédia. A gestão moral do Corinthians é uma desgraça. Você fez uma tatuagem nova aí. Fiz. Sim, mas você acabou de falar de títulos. Não falei de título. Você Eu falou, tô olha falando o que o São Paulo o ganhou, resultado- olha o que o Corinthians e o Palmeiras ganharam. Você falou, fui eu. Tudo bem. E até o Santos que ganhou muitos títulos estaduais, Copa do Brasil. Título é sinal de trabalho bem feito. Nunca disse o contrário. Título é claro que é sinal de trabalho bem feito. Você acha que Chateado não? com você. Vocês concordam? Ele tá falando um monte de coisa e o senhor tá quieto. E o mano viajando. O senhor tá quieto ouvindo ele de cabeça baixa. Vocês Tô todos. ouvindo, eu tô ouvindo o tanto de asneira. Olha a cara do Salvador. Eu jantei todo mundo tanto aqui. de asneira. Eu jantei todo mundo. Jantou o quê? Você Você critica. foi incoerente, mas um monte de coisa. E eu tô deixando ir, esperando o Pascoal. Coerente, O mano não, ali tá viajando, não vai falar nada. O Pascoal tá por mim? Eu tô O dando Saboia corda. não quer brigar com ele, eu respondo então. Ele critica a Arena. Não critica. Ele critica título. Não critica. Ele critica a capital. Time Ele critica critica o Andrés. Aí ele começa. Aí Aí 10 minutos critica o depois. patrocínio do Palmeiras, Aí critica a camisa do Aí 10 Palmeiras. minutos depois. Não, mas olha o patrocínio do Palmeiras, olha a gestão do Corinthians, olha a dinheiro Arena, da bilheteria olha o Comparado com o São Paulo. Se Só isso. defina, meu amigo. Comparado com o São Paulo. Isso é incoerente. Perto do que o Palmeiras se transformou com esse mecenato Olha lá, agora ele vai delicioso criticar o
pro Palmeiras. Não estou criticando, estou só... Ele tem uma pedra na mão para cada um. Eu tô mesmo. Ele tem uma pedra na mão para cada um. Exatamente. Uma pedra na mão para cada um. Então, é o seguinte, a avaliação dele é a seguinte, o São Paulo é uma tragédia e é um time que se apequenou, é isso que o senhor está dizendo. Sim. E que precisa cair. Cair é bom. Mas você não explicou Às vezes, o principal você não falou. Pro Corinthians foi muito bom. Não precisa cair, gente. Por que precisa fazer um bom trabalho. Por que o São Paulo se apequenou, na sua opinião? Por causa de soberba. Porque você acha maior do que eu acho entendeu? O seguinte, se os caras foram lá e atropelaram. Se você Palmeiras disser atropelaram que o São Paulo até uns 10 anos era referência, que tinha CT, tinha Refis, tinha CT da base, que é lá em Cotia, tinha uma diretoria que era referência. Diretoria, eu acho que nunca foi. Aí o que acontece? Nos últimos anos. Ele estava anos-luz distante da concorrência. Aí o Corinthians fez o seu CT, sim, teve um instalo. Fez o refis dele, o Santos fez a mesma coisa, o Palmeiras fez a mesma coisa. E naquilo em que o São Paulo estava à frente de todo mundo, ele ficou para trás. Não para trás. Você que parou. Os outros chegaram onde ele estava. É isso aí. Acho que não. Os outros chegaram onde ele está. Não que ele ficou para trás. Que os caras já passaram. Aí eu concordaria com você. Aí eu concordo. Ele era o Williams com suspensão ativa que dava 1 minuto na frente dos outros. Aí acabou a suspensão ativa, os outros passaram a usar outro tipo de tecnologia. São Paulo e hoje, passaram você quer usar essa? Os caras passaram. Você quer usar essa analogia? O São Paulo hoje é a McLaren. Troca de motor, troca de piloto, troca de diretor, troca de presidente, troca dos cambal. Aí eu concordo com você. E não dá grande, certo. Vai dizer que a McLaren não é grande? Não, claro que ela é grande. Certo. Tem uma fábrica enorme, tem a sua história que é enorme, tudo igual ao São Paulo. Tem um estádio grande, tem não sei o quê, só que ficou para trás. A tal da Red Bull foi lá e pumba. A tal da Mercedes é a tal da administração. Mas se entrar uma administração... Mas, Pascoal, a administração é o clube, gente. O presidente do São Paulo... O clube, o São Paulo, são essas pessoas. O presidente do São Paulo mudou a administração esportiva do time. Ótimo. Mudou. Então, aí, o Ricardo Rocha estão lá, o Lugano que faz a interface. E agora vai o técnico que chama Andrew Gordon. Não, é André Jardini. André Jardini é o nome, tá vendo? Aí é que é duro. Mas é o que vai acontecer. Eu vou dar o Leleco vai chegar na televisão. O Leleco vai chegar na televisão e vai falar assim. Para 2 no São Paulo? Só para 2. Our coach is Andrew Gordon. Aí os jornalistas vão falar, quem? André Jardini. Jardim que ele chama? Jardini. Quem é Jardini? É bom treinador. Gordon. Vai ser o técnico do São Paulo. Então você acha que a jactância tomou conta da diretoria do São Paulo? O que é a jactância, Cato? Mas procura aí, o senhor que é um cara culto, o senhor que é um cara que é um escritor, o senhor que é um cara... O Savoy sabe o que é. Jactância. O Savoy falou hoje antes do sim, é jactância, sim. Se jacta das coisas. É verdade. É verdade. Se o fã... E não tem nada. É que nem lá que eu falo, de vez em quando eu fico zoando lá, que eu falo que tem uma edícula lá em Campo Melo, foi herança de papai, é o que os chamou pro São Paulo. Ou acelera, bicho, ou então... Os outros dois somem. Os dois somem. O Palmeiras e o Corinthians somem do São Paulo. Hoje o São Paulo precisa de um choque. Então. Já que não dá para renovar o time, ele tem que ter um paliativo no momento. Fica com trazer um técnico de ponta, um Filipão, um Vanderlei, um cara que assuma a responsabilidade e que ele vire a notícia. Isso não vai mudar a gestão. O Vanderlei não vai. Pro momento precisa de um bombeiro. Você precisa de um linhadura, contrata, sei lá, vai atrás de um... O que eu acho que a diretoria vai fazer? Vai pelo lado mais cômodo. A diretoria de São Paulo vai pelo lado mais cômodo. Ele vai pegar os exemplos dos técnicos vencedores. Por exemplo, o Corinthians. Foi o Carille, deu certo. Mas não tem... Jair Ventura no Botafogo, deu certo. O Jardine não aguenta. Quem pode garantir isso? Daí não dá pra saber. Não aguenta. Ele é outro para ser jantado. Eu acho que, assim, na minha visão pessoal, na minha visão pessoal, eu trago o Dunga. Agora, se não quer o Dunga, então traz o Felipão. Não é a minha preferência o Felipão. Então traz o Felipão. Resolve o problema de campo. E o São Paulo pode lutar por título. Porque esse elenco do São Paulo não é uma coisa horrível, gente. Não é horrível. Mas ele é igual. No papel, não é igual ao do Palmeiras. Ele é penso. Mas, por exemplo, vou falar uma história. É até o mesmo nível do Corinthians. No papel é um bom time. É o mesmo nível do Corinthians. Precisa de um treinador. O problema até é que o São Paulo não tem uma linha, né? Exato. Uma hora é um estrangeiro, outra hora é um brasileiro. Exato. Outra hora é um cara ofensivo, outra hora é um cara retranqueiro. Uma hora não é nada. Outra hora é uma aposta. Aí não vai, cara. Não tem. Agora, eu não acho o elenco de São Paulo bom, não.
Ah, eu acho no papel para disputar título. Acho que ele foi. Eu concordo com o Sormani quando o Sormani fala que o elenco do São Paulo foi muito mal elaborado. É um meio de campo pesado. Não concebido. Não tem laterais, tem uma zaga fraca. O Reinaldo é um lateral interessante. O Reinaldo é um lateral interessante, dá pra jogar. Tá jogando dá pra machucado. Tá machucado, mas ele dá pra jogar. São Paulo contratou o lateral do São Bento de Sorocaba, o Regis. Vamos esperar pra ver. O Regis é um lateral que pode dar certo, mas não dá pra cravar. Mas ó, a diretoria de São Paulo não dá pra cravar. A diretoria de São Paulo, Benja, trocou o treinador no momento oportuno. E no momento que deveria ter trocado mesmo. Deveria ter trocado depois do Brasileiro. Então, mas acreditou no trabalho do Dorival. Achou que pudesse dar certo. Duvido. É muito melhor trocar agora do que esperar começar o Campeonato Brasileiro ou esperar o término do Campeonato Qual que é a meta do São Paulo pro brasileiro, você acha, mano? Pegar talvez uma Libertadores, dependendo de quem vier. Assuma isso. Isso o São Paulo precisa assumir. Sim. Queremos... Não briga pelo título brasileiro. Eu acho briga que por time vaga na grande Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer. O Cruzeiro em 2013 também Mas, todo Benja, ninguém fala. analisa, Flavinho. O São Paulo hoje no Campeonato Paulista, Benja, se ele tivesse em qualquer outro grupo, no grupo A, no grupo C, no grupo D, ele não estaria na zona de classificação. O grupo do São Paulo é o grupo mais fraco. Dos últimos 6 jogos no campo do Palmeiras, o São Paulo perdeu 6. Dos 6 que aconteceram lá, perdeu 6. Ô, Theo, se fizer um placar agregado,